Olá, está começando mais um Câmara Recebe, hoje com a presença do Defensor Público Júlio Tanoni. Obrigado pela presença. O doutor que veio falar um pouquinho da sua atuação à frente da Defensoria Pública de Rio Preto, mais especificamente questão da habitação, né? Recentemente o senhor participou da comissão de vereadores aqui, que estuda eventuais irregularidades nos programas do Minha Casa Minha Vida, e o senhor apresentou uma relação aí de 355 nomes de contemplados que teriam fraudado o programa. Como é que foi esse trabalho e que deu grande repercussão aqui em toda a imprensa e inclusive aqui na Câmara? Eu agradeço muito o convite por estar aqui, Alexandre, todos os telespectadores, e aqui a gente tem o nosso compromisso de estar exatamente trabalhando para que a informação se propague e a população esteja bem ciente daquilo que de fato está acontecendo, né? E que possa colaborar para que esse processo tenha um desenvolvimento e haja de fato uma solução para essa questão tão importante. A Defensoria tem como atribuição a atuação na assistência jurídica, enfim, e nesse processo todo de defesa dos direitos humanos e como instrumento de democracia que ela se conceitua e a gente tem uma atuação também muito forte na área de habitação, na defesa da moradia digna, né? E em Rio Preto, ao lado da questão envolvendo os loteamentos irregulares, né, há também os grandes projetos habitacionais sociais e que precisam, de fato, alcançar a população que mais precisa e, para que isso aconteça, é necessário um aperfeiçoamento. Diante disso, basicamente por conta dos dois grandes programas, o Nova Esperança e o Lealdade e Amizade, nós tivemos aí, do início, a partir do sorteio, até a contemplação e logo em seguida a contemplação, um acompanhamento e estabelecemos uma espécie de observatório para acompanhar esse desenrolar todo, esse processo todo, e convidados que fomos para acompanhar, auxiliar, colaborar com essa comissão de estudos aqui instalada pela Câmara, tivemos a oportunidade de fazer algumas ponderações, proposições efetivas, né, e sugestões para que essa comissão de estudos, muito bem estruturada e muito bem conduzida ali por seu presidente, o vereador Marco Rilo, e também o seu relator, o vereador Renato Pupo, para que eles levem a cabo e consigam resultados efetivos nesse processo. Talvez o que mais chamou a atenção, o mais interessante aí para a comunidade foi, de fato, a informação trazida por nós, apurada por nós, de que havia pelo menos 355 pessoas contempladas que comercializaram ou abandonaram esses imóveis adquiridos e que, como não poderia deixar de ser, né, precisa ser melhor apurado e que esses imóveis voltem para as mãos da Caixa e possa contemplar as pessoas que mais precisam. Ou seja, quem vendeu perde e quem comprou perde, é isso? Exatamente. O resultado não é outro que não esse. Quem fez a venda não vai ser possível retornar para esse imóvel, né? Em regra não é possível, não vai ser possível ser contemplada mais uma vez em qualquer programa dessa natureza, né? De outro lado, quem fez a compra e está morando ali não vai poder ficar no imóvel porque não entrou, vamos dizer assim, pelas portas da frente, né? Pela porta da frente. Então, nesse aspecto, vai ser deve ser efetivada a remoção, né? A reintegração de posse e esse imóvel colocado na lista para contemplar aquelas pessoas que estão aí, muitas das vezes, há anos, esperando por seu imóvel próprio. Como que foi esse trabalho, doutor? O senhor foi a campo, cruzou as informações dos contemplados com quem está na casa? E como é que o senhor fez esse trabalho? Alexandre, desde o período do sorteio e até a contemplação, nós recebemos na Defensoria várias reclamações, não é? Pessoas que não tinham informações adequadas, imaginavam que estavam em condições para seguir no certame e conseguir sua casa própria, não é? Então, houve várias impugnações com relação aos critérios de desclassificação, nós tivemos que estudar bastante cada caso, né? De outro lado, logo em seguida a esse convite recebido da comissão, nós buscamos informações junto a esses órgãos, né? Basicamente a empresa municipal de construções populares, a Encop, né? Que já tinha a maior parte dos dados prontos e que foi possível nós termos acesso, trabalharmos com esses dados, apurarmos efetivamente onde estavam os problemas, né? E poder compartilhar e entregar formalmente para a comissão, para que ela tenha aí agora uma matéria-prima
em condições de ser trabalhada e alcance os resultados que ela se propôs a alcançar. Qual que deve ser o encaminhamento agora? Quem é o órgão responsável por levar até o fim agora esse... É o Ministério Público, é a própria Defensoria? Bom, na verdade, nós servimos como um facilitador nesse processo de fiscalização, Alexandre. Agora cabe à Caixa Econômica Federal, que é a gestora de todo o programa, responsável por fazer a fiscalização e tomar as providências em caso de irregularidades, e a campo, efetivamente, fazer a fiscalização e, naqueles casos em que houve comercialização irregular, ela retomar o imóvel, não é? Seja pela via administrativa, seja pela via judicial, não é? E esse imóvel ser colocado efetivamente na lista para contemplar as pessoas que estão esperando. O que nos chamou a atenção, Alexandre, foi que essa representação ela vem sendo feita pela ENCOP há mais de 6 meses. Há representações com uma data bastante anterior em relação a isso, que até agora não foram efetivamente apuradas. Ou seja, ou há omissão por parte da Caixa Econômica Federal, né, ou há uma deliberada postura, seja de natureza for, né, em não apurar esses fatos, né, e não reaver esses imóveis. Em se configurando isso, em se confirmando essas duas hipóteses, cabe ao Ministério Público Federal exigir que a Caixa cumpra aquilo que ela está obrigada a fazer, né, que é fiscalizar e retomar esses imóveis em caso de constatada efetivamente comprovada a comercialização irregular. Doutor, ainda desse assunto dos Minha Casa, a gente sabe do trabalho de defesa dos direitos humanos da Defensoria, a gente tem recebido muito relato aqui na Câmara de que esses loteamentos estão dominados pelo tráfico de drogas, pela criminalidade, muitas vezes as pessoas toque de recolher à noite. O senhor tem conhecimento disso? Dá para fazer um trabalho em relação a isso ou aí não tem nada a ver com a Defensoria? Bom, é de fato um dado e uma realidade que se dá quando o Estado e suas instituições não alcançam efetivamente esses locais, né, particularmente aqueles onde são instalados esses programas habitacionais e também os loteamentos irregulares, né? É um fato também que esses grandes programas são instalados, as casas são construídas muito distantes dos centros, onde existem já a estrutura, os equipamentos públicos de saúde, educação, já instalados e prontos para receber a comunidade, né? Então é antieconômico já num primeiro aspecto. Num segundo, é a necessidade de que esses equipamentos cheguem até esses locais, não é? E as escolas, creches, postos de saúde, basicamente, precisam ser instalados ali. Quando não há isso, quando isso não está instalado efetivamente, o Estado não está ali efetivamente servindo a comunidade como deveria estar, né? Lembrando que nós estamos num país com uma carga tributária altíssima e deveria chegar ali, né? Não acontece outra coisa que não o assenhoramento dessas regiões por pessoas, grupos que encontram ali o ambiente adequado para desenvolver suas atividades ilícitas. A comunidade, a população acaba ficando à mercê dessa realidade, né? Nós recebemos sim essas informações, sabemos aí do aumento da criminalidade em determinados locais, não é? E nos preocupamos muito. Tanto que recebido um convite aí que nós tivemos recentemente pela Polícia Militar, né? Basicamente pelo comandante responsável ali pelo programa de mediação comunitária, nós já agendamos rapidamente uma reunião, já agendada aqui para o dia 15, né, desse mês de fevereiro, para que a gente consiga fazer um trabalho aí de aumento, enfim, de articulação, para que a Polícia Militar chegue na comunidade muito mais como uma instituição, uma corporação de repressão efetiva, mas muito mais com o perfil de serviço à comunidade, né, e que sua presença ali seja a presença do Estado e não antes também dos equipamentos de saúde, educação, enfim, que efetivamente servem à comunidade. Pois é, o próprio Nova Esperança foram 2.500 casas ali sem um único equipamento social, escola, enfim, agora que está sendo construído
esses equipamentos. Nos próximos meses, a Prefeitura deve iniciar aí o processo de sorteio e entrega de mais 1.300 casas do, se eu não me engano, Fraternidade. A Defensoria tem acompanhado, vai acompanhar esses casos? Sim, Alexandre, sempre que há o processo de sorteio, aquele processo público, né, nós recebemos o convite e fazemos questão de participar, acompanhar o processo de sorteio, não é? E garantir que essa publicidade efetivamente seja observada, não é? E não haja irregularidade ou indício nenhum de irregularidade no sorteio e na contemplação. Então nós temos aí acompanhado sim, temos todo o interesse de estar acompanhando e participando desse processo de sorteio, Alexandre. Tá certo, eu peço licença para o senhor, nós temos um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos aqui com o Dr. Júlio Tanoni falando desse importante trabalho desenvolvido à frente da Defensoria. Até já. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Qualquer pessoa pode vencer a tuberculose. Procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é gratuito, mas lembre-se, não pode ser interrompido. É isso aí, você pode vencer a tuberculose. A tuberculose existe e tem cura. Testar, tratar e vencer. Tamo junto, se liga. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar, só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós, na batalha pela vida. Estamos de volta com o Câmara Recebe, hoje com o defensor público Júlio Tanoni. Vamos continuar falando de habitação. Queria que o senhor falasse como é que está a situação daquelas famílias, principalmente do Maranhão, né, que estão ocupando aquela área da Vila Itália, próximo ao Gonzaga de Campos ali, no que é já o embrião de uma favela, se é que não é já uma favela, doutor. Na verdade, existe uma ação civil pública que condenou os responsáveis, os proprietários daquela área, a fazer a regularização. Existe também dois grupos de pessoas ali naquela região. O primeiro é o grupo de moradores que estão ali desde o início da década de 90, que adquiriram os lotes do loteador irregular, construíram suas casas, estão ali há vários anos, que estão absolutamente contemplados e protegidos por conta dessa decisão judicial já transitada e julgada, ou seja, o tribunal determinou a regularização sem que houvesse necessidade de remoção dessas pessoas. De outro lado, exatamente por conta do impasse
envolvendo esses loteadores, a família, os herdeiros desse loteador, né? E a prefeitura houve então um ambiente adequado, e o local também é para isso, né? Que estimulou que as pessoas, que ocupantes encontrassem naquela região um lugar para que eles se estabelecessem, né? A demora na tomada de providências é que ocasionou o aumento desse número de pessoas. Nós temos ali notícias de mais de 10 famílias, mais de 10 barracos já instalados, né? Em condições absolutamente insalubres, e que está dando aí para o município de São José do Rio Preto a responsabilidade, o desafio de atender de um lado essa comunidade, essas pessoas que estão ali instaladas, sem efetivamente violar os seus direitos, né, já que elas estão na posse desse imóvel há mais de um ano, né, de outro, garantir a regularização fundiária, que é um projeto de longos anos e que vem recebendo um esforço muito grande da Secretaria de Habitação Municipal. Então, é nesse ponto que a Defensoria tem atuado, a garantir que essas pessoas tenham uma alternativa caso elas tenham que sair dali, né? E, de outro, garantir que a comunidade que está ali instalada tenha o direito de viver em um ambiente e em um loteamento regularizado. Essas 355 casas do Minha Casa Minha Vida, em situação irregular, não poderiam ser destinadas a essas pessoas ou tem que respeitar aquela fila? Como é que funciona nesse caso? Em regra, existe uma fila e uma lista de suplentes. Esses suplentes vão sendo chamados conforme esses imóveis vão sendo disponibilizados. Então, num primeiro momento, Alexandre, não seria possível atender essa comunidade com essas unidades efetivamente, né? O fato é que uma melhor gestão das unidades, né? Eu lembro que o centro de Rio Preto, o centro das grandes cidades, ele invariavelmente tem um grande número de imóveis não habitados, né, destinados exclusivamente à especulação imobiliária. Lembro que é sempre no centro onde estão instaladas todas as estruturas, os equipamentos públicos estão ali, né? E esses imóveis poderiam sim servir em um grande projeto de regularização e habitacional. Nós temos visto isso na cidade de São Paulo agora, com a colocação e desapropriação de vários imóveis na região central, exatamente para que atenda essa população que tem menor acesso, enfim, e precisa mais que o poder público intervenha e efetivamente a contemple como uma moradia popular, né? Seja num local mais distante, aí como eu disse, pouco econômico, né? Seja nas regiões mais centrais, onde os equipamentos públicos já estão instalados e pode servir para essa população que mais precisa, Alexandre. Maravilha. Vamos mudar um pouquinho de assunto, doutor. Quero saber a sua opinião. Recentemente, o juiz da infância, o doutor Evandro Pellarin, esteve aqui na Câmara, usou a tribuna e anunciou uma série de medidas aí, entre elas umas blitz que ele anunciou, que é o famoso toque de acolher que ele chama. Queria saber como a Defensoria está acompanhando, se acompanha e qual é o pensamento. Pois não, a gente tem acompanhado também pela imprensa, né? Nós temos o Defensor da Infância e Juventude, né, que possivelmente está mais por dentro e deve estar acompanhando, participando das conversas, das reuniões, né? De outro lado, a gente tem aí já um fator histórico, né? Essa medida foi de toque de recolher efetivamente, foi afastada, ela foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça e depois pelo Supremo Tribunal Federal. Ela é uma medida considerada inconstitucional, né? Os motivos, a Justiça tem atribuído os motivos, né? Agora me parece que uma proposta diferenciada a partir da atuação de vários atores, né? Basicamente em regiões em que há maior propensão à criminalidade, ao envolvimento da criança e do adolescente, seja como vítima ou mesmo como infrator, né? E que efetivamente pode ser alcançado sim, se houver as cautelas que são necessárias. A primeira delas, né, que haja a participação efetiva das famílias. Qualquer decisão envolvendo a sorte dessas crianças ou adolescentes deve passar pela família. Na ausência da família, que o poder público e a sociedade devem atuar. Antes acolhendo, assistindo e encaminhando, né? E depois, e só depois, a partir da repressão, com a apreensão efetivamente. Em respeitadas essas premissas, me parece que é um projeto que tem aí o seu valor, né? E precisa de fato, de repente, ser conhecido, aprimorado e experimentado, né? E
que venha surtir efeitos, nossa esperança, né, e nós estimamos que haja um efeito positivo, prático, que é o que o Dr. Evandro tem proposto e tem trabalhado incansavelmente por alcançar. Ou seja, não é pura e simplesmente prender quem estiver na rua depois das 10 horas, por exemplo. De fato, se isso efetivamente acontecer, a Defensoria vai se posicionar contrariamente e vai impugnar qualquer ato que viole direitos e, de fato, faça segmentação, exatamente porque nós sabemos que esses números estão basicamente nas regiões mais periféricas, né, e envolve e acaba vitimizando efetivamente, né, e talvez também no primeiro momento, aqueles meninos e meninas que estão mais expostos à ação do tráfico e do traficante. Sem dúvida. Doutor, outro caso que a Defensoria ganhou destaque recentemente foi uma ação que o senhor entrou contra a Unilago, né, para que seja mantido o convênio referente ao programa Escola da Família. Como é que está esse caso? Explica para a gente o que aconteceu. Nós fomos procurados, Alexandre, por um grupo, algumas dezenas de alunos que nos relatavam que são estudantes bolsistas desse programa e que entre os dias 29 e 30 de dezembro receberam um comunicado por e-mail de que naquele ano, em 2015, estava sendo encerrado o convênio dessa universidade com o governo do estado e, portanto, eles precisariam buscar uma alternativa, né, e encontrariam efetivamente apenas e tão somente a alternativa de fazer novos contratos. Eles precisariam fazer um contrato novo com a faculdade e assumir todo o custo para garantir a continuidade de suas vidas acadêmicas. Após várias reuniões, nós convidamos os representantes da Unilago, fizemos algumas reuniões, né, e nós chegamos à conclusão de que, embora não haja responsabilidade ou obrigatoriedade da faculdade em fazer convênio com o poder público, de outro, a surpresa criada em relação a esses alunos, sem que houvesse alternativa nenhuma, uma vez que os prazos para eles migrarem para o FIES, por exemplo, não é, ou buscar uma alternativa que melhor atendesse às suas demandas, às suas necessidades, não existia mais. Portanto, a faculdade precisaria, ela, como gestora e como responsável, garantir alternativas para esses alunos. Fizemos várias propostas de acordo, né, e a resposta da Unilago não foi satisfatória aos alunos. Nós reunimos novamente na segunda-feira da semana passada e nessa ocasião os alunos entenderam que a resposta e a proposta da Unilago não os contemplava na sua integralidade ou nas suas pretensões. Foi daí que nós deliberamos o ajustamento da ação civil pública para que garantisse a Unilago a esses alunos a continuidade de suas vidas acadêmicas, pelo menos no ano de 2016, né? E para que a Justiça, o Poder Judiciário, atribua à universidade essa responsabilidade, uma vez que ela não foi parceira em nosso modo de entender. Exatamente porque, ao surpreender de um lado, criar uma justa expectativa nos alunos de que eles continuariam suas vidas acadêmicas da mesma forma em que eles vinham vivendo, né? De outro lado, sem um prazo adequado, razoável para que eles buscassem alternativas. Portanto, no entender da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a responsabilidade por resolver essa questão, não é? Seja renovando o convênio, seja garantindo as bolsas integrais para esses alunos, era da universidade, e por isso nós levamos essa demanda ao Poder Judiciário. De quais cursos são os alunos? Tem vários? São de cursos diversos. Basicamente são cursos da área de licenciatura, em pedagogia, educação física, né, letras, são os cursos mais comuns e que basicamente são aqueles que são utilizados, né, por esses bolsistas junto às comunidades por meio de trabalhos, atividades nas escolas públicas aos finais de semana. Então, vale dizer, isso é importante, que existe a bolsa, mas há uma contrapartida por parte desses alunos. Eles trabalham semanalmente, aos finais de semana, por 8 horas com as comunidades, basicamente as comunidades mais pobres, periféricas, né, oferecendo trabalhos, atividades na área da educação, saúde, enfim, cultura, para essa comunidade, não só para os alunos e seus pais. E como é que está essa ação? Lembrando que esse programa está sendo gravado no dia 10 de fevereiro, qualquer momento pode ter uma liminar aí. Como é que está essa ação, doutor? Bom, nós ajuizamos a ação na semana passada, né, na quarta-feira e na quinta-feira, para ser mais preciso, né? A ação foi distribuída para a 7ª Vara Civil, né, e estamos aguardando aí com expectativa e bastante otimismo uma decisão liminar que garanta efetivamente que esses alunos
sejam rematriculados, né? E que essa decisão venha antes do dia 15, que é o prazo já previsto aí para o início das aulas. Né? Legal. Doutor Júlio, recentemente uma outra polêmica aí ganhou o destaque na imprensa, que foi uma rixa entre OAB e Defensoria, acho que questão de pagamentos, né, repasse para os advogados que atuam como defensores gratuitos, defensores públicos. O que aconteceu nesse caso? Bom, eu agradeço a oportunidade de esclarecer, é uma questão que veio a público mesmo. Na verdade, existe um convênio da Defensoria com a OAB de muitos anos, né? E esse ano, exatamente pela queda na arrecadação, né, todo o Estado sentiu isso, a Defensoria deixou de pagar parte das certidões de honorários dos advogados dativos, né, que recebem as demandas que a Defensoria encaminha, né, no mês de dezembro. Né, o que foi pago, quitado agora nas últimas semanas do mês de janeiro. Né? Isso serviu para que houvesse um acirramento aí por parte da presidência da OAB de São Paulo quanto à Defensoria e às suas autonomias. Né? Gerou também uma série de críticas e que nós reputamos, basicamente, a uma pauta política do senhor presidente, dos seus colaboradores, efetivamente, e que a Defensoria deve se afastar. Né? Então, é importante que se diga que o modelo constitucional de assistência jurídica e defesa dos direitos humanos foi atribuída à Defensoria Pública do Estado, né, e à Defensoria Pública Federal. A OAB é a parceira da Defensoria há muitos anos e posturas como essa nós entendemos que devem ser, de fato, evitadas, né? E qualquer ataque, qualquer tipo de agressão à instituição e sua imagem está sendo efetivamente retorcida e nós vamos fazer a defesa da instituição e não vamos admitir nenhum tipo de agressão que venha violar o modelo constitucional e colocar em xeque aí a imagem da instituição que tem servido há tantos anos. A própria Defensoria tem esse papel, né, de servir as parcelas mais necessitadas da comunidade, e isso nós não vamos abrir mão, Alexandre. Tá certo. Doutor Júlio, infelizmente nosso tempo é curto. Para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado final sobre o papel da Defensoria rapidamente e quem pode buscar os serviços e aonde fica a Defensoria. Pois não. A Defensoria Pública é uma instituição pública constitucionalmente prevista. O Constituinte de 1988 estabeleceu que a assistência jurídica, né, aqui entendido como o direito a ter direitos, iria ser prestada por sua essencialidade, por sua importância, pelo Estado a partir dessa instituição. É uma instituição autônoma, não é, que tem aí a responsabilidade de garantir que toda e qualquer pessoa, independente da sua condição, seja a condição financeira ou mesmo a condição circunstancial, tenha acesso à justiça, né, e que os direitos humanos, que são de todos nós, né, sejam observados também por essas pessoas, independente da sua classe social. Né, eu gosto de dizer bastante que a Defensoria é a instituição pública que cuida da viúva, do órfão, né, e daquele que não pode se defender sozinho. Então, nesse ponto aqui, é óbvio que existem critérios, né, basicamente critérios de 3 salários mínimos, familiares, ou um patrimônio até R$100 mil. Né? Então, as pessoas que se enquadram nesse perfil podem e são as reais destinatárias do atendimento da Defensoria. Então, com esse intuito que a instituição vem crescendo, né, e agora a emenda constitucional 80 determinou que o Constituinte determinou que a administração deve garantir a Defensoria Pública, a Defensora Pública em todas as comarcas no prazo de 2 anos, ou seja, de 8 anos, na verdade. Até 2022, portanto, deve haver Defensoria Pública instalada em todas as comarcas. É uma esperança, a gente tem trabalhado para isso, né, e para que haja essa garantia fundamental tão importante de acesso à justiça, né, e garantia dos direitos humanos sejam observadas independente da posição social das pessoas. Maravilha. Quantos defensores em Rio Preto? São 11 defensores, 10 com atuação na comarca e 1 com atuação nas cidades menores, basicamente Fernandópolis, Votuporanga e Itanabi. Maravilha. Dr. Júlio Tanoni, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse programa. Um grande abraço e até a próxima semana.